Bolívia 1-0 para cima do Brasil, vamos ser sinceros, um jogo em que a Bolívia quis muito mais, um jogo que era talvez o mais importante da história da Bolívia. Enquanto isso, para a seleção brasileira foi um jogo qualquer, um jogo que foi inclusive com um time reserva, um jogo que nem passou a sensação de que os jogadores se esforçaram tanto. Vale destacar como o jogo se desenhou. Desde o primeiro minuto, a Bolívia propondo mais o jogo, tendo mais a bola, uma característica que ficou muito nítida entre as duas seleções, principalmente pelo fator de já estar adaptado à altitude, já estar adaptado ao seu estádio, é que a Bolívia sabia o que tinha que fazer, né? Em momento nenhum, ou quase em nenhum momento, forçava bolas longas, muito pelo contrário, valorizava a bola, e sempre que tinha a opção de finalizar, é isso que acontecia. Bola parada, quando era mais fácil sair um cruzamento, finalizava. Zagueiro chegando um pouquinho mais à frente, ao invés de dar o passe, finalizava. Então, qualquer mínima oportunidade de finalização era o que isso se tornava. A Bolívia finalizava. Qualquer oportunidade de alçar a bola na área, era isso que acontecia. E eu acho que o Brasil, principalmente no primeiro tempo, não entendeu isso. Né? Se a gente olha o que o Brasil tentou fazer, basicamente se fechar lá atrás, não conseguiu marcar uma pressão mais em cima, tudo bem, Bolívia é mais adaptada com a altitude, que é uma situação muito atípica, né? Muito, por exemplo, em jogos grandes, jogos de Copa do Mundo, você nunca vai encontrar essas adversidades, né? Enfim, então o Brasil jogou em um bloco baixo, deixou a Bolívia se acostumar com o jogo, tanto é que com 10, 15 minutos de jogo, a Bolívia já poderia ter inclusive aberto o placar. Né? Vale destacar que até uns 30 do primeiro tempo, o Brasil não tocou na bola, só a partir dali conseguiu esfriar um pouquinho mais o ímpeto boliviano e a partir daí jogar um pouquinho, mas nem próximo do que a Bolívia produziu. Acaba que a Bolívia encontra um pênalti já nos minutos finais do primeiro tempo. É um pênalti discutível. Eu, a princípio achei que não tinha sido nada. Eu pensava que havia tido um pisão, um pisão de certa forma fraco do Bruno Guimarães, e que nesse pisão não seria pênalti. Inclusive eu acho, se for olhar o pisão, não teve pênalti. Só que na continuação da jogada, ele dá uma entrada atrasada na perna do jogador boliviano, e ali se torna, assim, na minha visão, pênalti. Então, para mim, de fato, foi pênalti, não pelo pisão, porque nem aconteceu, mas pela sequência da jogada que ele dá meio que um chute no tornozelo do jogador boliviano, e isso para mim se configura pênalti, por mais que seja um pênalti besta, não deixa de ser pênalti. Aí é justamente pênalti para a Bolívia. Quem bate o pênalti é o Miguelito, é o grande nome dessa seleção boliviana, e é algo que é muito curioso, deixa muito nítido a diferença do futebol brasileiro para todas as outras seleções da América do Sul. O Brasil ficou em quinto, né? Mas se a gente olha para as seleções, praticamente em todas elas, talvez a única exceção seja a Argentina. Grandes nomes dessas seleções atuam no futebol brasileiro. E olhando, por exemplo, para a seleção boliviana, um dos principais meio-campistas do time é o Robson Matheus, que é um cara que é brasileiro naturalizado boliviano. E o principal jogador do time, que é o Miguelito, é um cara que atua no Brasil. É um cara que não tinha espaço num Santos, que está muito mal na Série A, e que joga no América Mineiro, que está brigando para não cair para a Série C. Então, assim, o principal destaque da Bolívia é um cara que briga para não ser rebaixado para a terceira divisão do Brasil. Né? Então, aí a gente vê um desequilíbrio muito grande entre os jogadores do plantel de cada elenco. Mas enfim, um time boliviano que foi com um ímpeto muito grande, uma vontade muito grande, um apoio da torcida muito grande, uma altitude muito grande, e transformou tudo isso nesse 1-0. No segundo tempo, o Brasil demora para reagir com as mexidas do Ancelotti, né? A entrada do Estevão, a entrada do João Pedro, o Marquinhos entrando para fazer um terceiro zagueiro. Essa foi uma mexida interessante, né? Fixando o Fabrício Bruno como um zagueiro centralizado, o Marquinhos pela direita e o Alexandro pela esquerda, que ele faz? Ele tira o Vitinho do time e coloca o Estevão como um ala direita, né? E do outro lado cai o Henrique. E aí o Rafinha tendo a liberdade para vir pro meio. Uma mexida bem interessante, eu achei que ele mexeu bem. Teve coragem de colocar 4 jogadores de uma vez só, mas enfim, não foi o suficiente. O Brasil melhora com isso, a Bolívia produz menos. Vale destacar o Alisson, que é um cara muito questionado, mas, por exemplo, no pênalti do Miguelito, talvez ele poderia ter defendido, mas ele pulou bem, deu azar de não defender. E no segundo tempo, sim, ele faz um milagre, a defesa que ele faz em um cabeceio do Enzo, se não me engano, atacante que também passou pelo Santos, assim como o Miguelito, faz um milagre. Ele era o 2-0 que fecharia a vitória da Bolívia, mas deixaria o Brasil vivo no jogo.
Acaba que eu vou trazer algumas das estatísticas que vai deixar nítido esse volume de jogo boliviano. Então, ó, finalizações: 23 da Bolívia, sendo 10 a gol, 10 do Brasil, sendo 3 a gol. Cara, é um desnível muito grande, né? A Bolívia produziu muito mais. Escanteios: 5 da Bolívia, 4 do Brasil. A maioria do Brasil já na reta final, né? Onde tentou pressionar um pouquinho mais a seleção boliviana. Então, assim, a Bolívia teve mais do que o dobro de finalizações. Praticamente não, mais do que o triplo de chutes a gol, né, na direção do gol. E é justamente nisso que eu falei. O Brasil era um jogo mais envolvente, de conseguir dominar o adversário. A Bolívia não, qualquer escape, chuta, finaliza, termina a jogada. Eu acho que essa foi a grande diferença entre as duas equipes, mas não tem como não falar do bote errado do Bruno Guimarães, que foi o que causou o pênalti que resultou na vitória da Bolívia. No final das contas, já era um jogo difícil, um jogo que não mudava nada para a seleção brasileira, só deixar uma impressão final, mas isso daí é mais vinculado inclusive com o ego, né? De, vou terminar melhor do que eu mesmo, sendo que no final das contas dá no mesmo. Você em quinto, você em terceiro, você vai para a Copa de qualquer jeito. Para a Bolívia, não. Se empatasse ou perdesse, não iria para a repescagem. Então era talvez um dos maiores jogos da história da Bolívia. Não à toa, estava lotado. Dependia do resultado do jogo da Venezuela, o jogo maluco, em que a Colômbia mete 6-3, um monte de gols do Luis Soares, meteu 4, se não me engano. Centroavante que está no Sporting, é o substituto do Gyökeres. Enfim, no final das contas, um Brasil que não demonstrou toda a vontade necessária contra a Bolívia que fez talvez o jogo mais importante da sua história. A altitude pesou também, mas a verdade é que a Bolívia conquistou, talvez, uma das suas maiores conquistas da história. Para o Brasil é só mais uma derrota, faz parte. Primeira derrota do Ancelotti no comando da seleção e no final das contas, Bolívia na repescagem da Copa do Mundo. Quero saber de você. A Bolívia vai surpreender? Vai conseguir passar da repescagem, chegar na Copa do Mundo e talvez fazer uma boa Copa do Mundo? Quero saber qual a sua perspectiva em relação à Bolívia para a Copa do Mundo. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!